Bom dia a todos, ou boa tarde, depende da hora que vocês estiverem ouvindo. Quero voltar a conversar com vocês. Desta vez quero começar por pedir desculpas por não ter funcionado a nossa videoconferência na quinta-feira passada. Desta vez eu acho que a tecnologia não nos ajudou muito. Eu não sei se foi problema de rede ou se foi problema do site, do Moodle, mas o fato é que tentamos exaustivamente, até que bom, estávamos todos perdendo muito tempo com aquilo e não se vislumbrava uma possibilidade de aquilo voltar a funcionar. Bom, é por causa disso, por não termos feito a videoconferência semana passada, que eu venho aqui falar um pouco com vocês para tentar dirimir algumas das dúvidas vossas que me chegaram por meio dos tutores e tentar com isso ajudar um pouco nessas questões que a videoconferência iria fazer e acabou não fazendo. Bom, das dúvidas que me chegaram, eu vou primeiro tratar daquelas que dizem respeito a conceitos, a ideias que ficaram um pouco em dúvida e que alguns manifestaram interesse em ver alguma explicação adicional. E em segundo lugar, vou falar das dúvidas práticas em relação à tarefa final, em relação ao que se espera dessa tarefa final, tá certo? Então, quanto à questão dos conceitos e das ideias, um aluno ou uns alunos mencionaram uma frase que está escrita na página 18 da apostila, daquele livro inicial, das duas partes, portanto, na primeira parte do texto da disciplina, e que diz o seguinte: muitas pessoas pobres não se utilizam de renda financeira para adquirir bens como alimentos, pois estes muitas vezes são obtidos em suas próprias hortas, pomares e criações. E aí perguntavam, como é que se pode medir a renda dessas pessoas, das pessoas que cultivam para si? Não é só cultivar, é, por exemplo, produzir alimentos, produzir vestuário, produzir insumos, produzir benfeitorias para si próprio. Bom, esse tipo de economia chama-se economia de subsistência. É uma economia cujo sistema econômico, um tipo de produção cujo sistema econômico está baseado em atividades rudimentares, atividades de autossuficiência, normalmente no âmbito familiar, e não visa produzir excedente. Portanto, é um tipo de atividade que não entra, não é, digamos, entre aspas, ela não faz sentido no nosso sistema atual, no sistema capitalista, cujo grande propósito é produzir excedente. Sendo assim, de fato, medir a renda produzida por essas pessoas não faz sentido no sistema em que vivemos, que é um sistema salarial baseado em cima de trocas monetárias e de produção de excedente para gerar riqueza. Indicadores como o IDH, por exemplo, vieram tentar dirimir algumas dessas lacunas, mas não o conseguem fazer em sua totalidade, até porque também são indicadores baseados em um sistema econômico essencialmente mercantil, e cada vez mais mercantil. Portanto, de fato, medir a renda dessas pessoas não é possível na nossa sociedade, até porque essa renda não é bem-vinda, na verdade. As pessoas que produzem para si deixam de ir ao mercado, transacionar e realizar o excedente de outros. Portanto, isso não faz muito sentido. Então não é necessário também se dedicar muito a medir essa renda. Obviamente que eu estou dizendo isso, não é que eu concorde com isso, óbvio. Nem nós que trabalhamos no setor público podemos achar isso interessante, mas eu estou dizendo desde o ponto de vista da economia. Bom, a segunda questão que foi posta foi sobre alguma diferença entre pobreza absoluta e miséria. Bom, como o livro diz, a pobreza absoluta é aquele que não tem o mínimo para satisfazer necessidades essenciais. Bom, a primeira coisa foi, me perguntaram, o que são necessidades essenciais? Olha, se poderia dizer que necessidades essenciais é o que o indivíduo precisa para viver, só que viver é um termo subjetivo, cada um tem o que depende de coisas diferentes para viver. Então, na verdade, não é bem isso. Necessidades essenciais são aquelas que constituem o necessário para reproduzir a força de trabalho. Isso é que são necessidades essenciais. É o que é preciso para fazer com que o sujeito continue a trabalhar, a produzir riqueza. Então,
isso é que são necessidades essenciais, e quem não tem essas necessidades essenciais para continuar a ser trabalhador é o indivíduo que está abaixo da linha de pobreza, né? na pobreza absoluta. Bom, como é que se define essas necessidades essenciais? Na quantificação daquilo que ele precisa para reproduzir a sua força de trabalho, a dele e a da sua família. Bom, e qual é a diferença disso com a miséria? Na miséria, ou também chamado de indigência, os indivíduos não têm mais alguma coisa para além de não reproduzir sua própria força de trabalho. Eles não têm mais endereço, eles não têm mais documentos. É o que nós, por exemplo, hoje conhecemos, lamentavelmente, com demasiada frequência, que são os sem-teto. O indivíduo não consegue dar um endereço, por exemplo, para se cadastrar num sistema de busca de empregos. O indivíduo não consegue sequer entrar nos programas de transferência de renda que existem no Brasil, dos programas de assistência social, porque ele não tem documentos, muitas das vezes, e ele não tem mais um endereço. E o endereço é a primeira informação que pedem a qualquer cidadão para ele poder auferir de alguma coisa. É sua identidade e seu endereço. Desprovido disso, o indivíduo está num nível de miserabilidade, de indigência, que não lhe permite sequer aceder aos programas de assistência social da sociedade, de transferência de renda. Como é que nós calculamos o valor, então, para medir as necessidades, para poder pautar os indivíduos acima dessa indigência? Bom, das duas uma, ou como era feito, por exemplo, no início, na Revolução Industrial, apenas medindo a cesta básica para o indivíduo continuar vivo, ou então, como nós fazemos hoje, a partir de legislação trabalhista, legislação social e pressões dos sindicatos, de modo a que esse cálculo de reprodução de mão de obra, de manter vivo o trabalhador e a sua família, não seja achatado ao ponto apenas da reprodução física, mas que envolva também a possibilidade de vestir, de educação, de acesso à cultura, né? Isso, evidentemente, isso não é definido pela economia, isso é definido pelas lutas sociais, pelas reivindicações e pela construção de uma pauta, de uma plataforma jurídica, de um marco jurídico que faça dos direitos do homem direitos inscritos no direito trabalhista. Bom, essas foram as dúvidas que me chegaram. Eu espero ter conseguido responder e enfim, esclarecer algumas coisas mais. Quanto às dúvidas práticas? Bom, a primeira delas é se podia ser estendida a data da tarefa final, porque neste momento ela está coincidindo com a data do terceiro fórum. Portanto, como a tarefa final visa fazer um apanhado, fazer uma discussão, eu já volto a isso, fazer uma discussão entre as conclusões do Fórum 2 e do Fórum 3, fazer isso na mesma data seria complicado para muitos. Bom, muito bem, pode sim ser estendida a data, pode ser estendida em mais uma semana, e eu pedirei à coordenação de tutoria para enviar uma comunicação a todos vocês, enfim, sacramentando isso, formalizando isso, de uma semana a mais para a entrega da tarefa final, sem mexer na data, então, do terceiro fórum, certo? A segunda pergunta é sobre se o trabalho pode ser individual, porque eu pedi que ele fosse em grupo. Bom, seria bastante interessante que o trabalho fosse em grupo, mesmo que fosse em grupo de dois, em dupla ou em trio. Por quê? Porque, bom, o trabalho pressupõe uma certa discussão, um debate, uma troca de ideias. Isso aí não é para ninguém perder tempo, nem é para diminuir o trabalho de ninguém, mas é porque as ideias, elas florescem no debate. Quando eu estou sozinha, em cima pensando uma ideia, é claro que eu e você e todos nós conseguimos produzir nossas ideias. Mas é evidente, e a história da construção do conhecimento na humanidade mostra isso, que o debate entre indivíduos que trocam ideias, que por vezes são diferentes, eles tendem a progredir muito mais e a achar soluções que não teriam pensado sozinhos. Então, eu preferiria, para bem das ideias produzidas, que forem em grupo, que seja em grupo. Mas eu entendo que o fato de ser um curso à distância, em que vocês têm pouca interação, possa dificultar isso. Se eventualmente isso for uma dificuldade para alguns de vocês intransponível, eu indico então que quem tiver esse tipo de problema
entre em contato com o seu tutor, o tutor da turma, e expõe essa questão, dê a justificativa e ele vai conseguir administrar o recebimento de trabalhos individuais, certo? Por fim, o que é que se espera do trabalho? Então, nesse trabalho, o que se quer é tentar medir não é medir no sentido matemático, mas é compreender e apresentar as ideias e os argumentos que você tem acerca, pondo em confronto duas questões. Os propósitos que se pretendiam com os programas sociais e que vocês leram na segunda semana. E o que efetivamente foi conseguido com esses mesmos programas e que vocês leram na terceira semana. Portanto, um foi o trabalho do Fórum 2, outro foi o trabalho do Fórum 3. O que se pede na tarefa final é confrontar um e outro. É evidente que tem que ser com a mesma área. Não estou dizendo nem sequer os mesmos programas, mas pelo menos a mesma área. Se você no Fórum 2 discutiu saúde, no Fórum 3 também, na tarefa final você vai continuar nessa mesma área, para confrontar os dois trabalhos. O que é que esse confronto quer gerar? Quer gerar uma tentativa de refletir sobre as possíveis ambiguidades ou conflitos ou contradições, melhor dizendo, entre as políticas públicas na forma como elas são propostas e pensadas e aquilo que efetivamente ocorre com elas. Vocês têm, entre os dois documentos, da semana 2 e semana 3, passaram 7 anos no Brasil. E você tem a discussão dessas áreas e desses programas. O que eu imagino é que você consiga ver, fazer uma retrospectiva, olhando um contexto de há 7 anos atrás, olhando um diagnóstico contextual de hoje, de há 2 anos atrás, e fazer uma discussão, uma apresentação de quais são as suas conclusões em relação a esse percurso. Com isso, o que se discute é, primeiro, até que ponto houve desvio daquilo que foi proposto? Até que ponto o que foi proposto, o que foi pensado, não se realizou? Não houve efetividade dos programas. Efetividade no sentido daquilo onde realmente se conseguiu chegar. O que efetivamente se alcançou com esses programas. Eu acho que vocês conseguem imaginar quanto uma discussão dessas seria bastante interessante entre 2 ou 3 pessoas que são adultos e que viveram todo esse período, claro, muitos deles inclusive já convivendo no serviço público. Eu suponho que isso seria uma discussão bastante viva em que vocês vão confrontar ideias e opiniões, mas eu gostaria que, para além das opiniões, isso fosse baseado em cima dos dados daquilo que vocês leram na segunda semana e na terceira semana. E que, se eventualmente precisarem, recorram aos conceitos que vocês leram na primeira semana. Acho que é isso. Não é um trabalho que exige muita coisa nova, é muito mais da discussão e da reflexão sobre as vossas próprias vivências e aquilo que os documentos mostraram em termos de contexto sociopolítico e econômico que vivemos no Brasil. Tá certo? Desejo a todos um bom trabalho, tenho certeza que vocês vão conseguir e a gente volta a se falar mais à frente. Muito obrigada.